Olá, amigos e amigas que nos dão a honra de nos acompanhar nessa reflexão, especialmente aqueles que costumam frequentar o Centro Espírita Caminho do Evangelho de São José dos Pinhais, no Paraná, Brasil. Para quem ou quem equipe cujo Centro Espírita me fez este convite para conduzir essa reflexão. Vamos falar hoje, neste rápido bate-papo, vamos falar sobre os 4 compromissos. Em todas as épocas, nós percebemos a presença dos emissários divinos trazendo as lições necessárias, apropriadas a cada momento cultural da humanidade. Mas é preciso que de vez em quando venha alguém fazer e unir essas lições num corpo mais sólido de doutrina. Dar as lições necessárias, consolidando, como o próprio Cristo, na figura do Espírito de Verdade, vai nos dizer no Evangelho segundo o Espiritismo que venho, como outrora, entre os filhos desgarrados de Israel, unir o bem que está esparso pela humanidade. Quando temos ali no Evangelho segundo o Espiritismo várias mensagens do Espírito de Verdade, no capítulo 6 deste Evangelho. Assim, o Jesus veio unir aquilo que já tinha sido trazido até então, num corpo de doutrina mais estruturado, e trouxe o seu Evangelho. Allan Kardec, percebendo esta preparação de terreno, ele denominou na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo os precursores do cristianismo, como Sócrates e Platão, aonde ele faz um verdadeiro tratado mostrando as lições de Sócrates e Platão que vieram ao encontro das lições trazidas por Jesus. Ou seja, como uma preparação de terreno. Traz também considerações sobre os essênios. Mas essas lições que vão chegando em todas as épocas, elas representam, evidentemente, que nós não estamos abandonados. Povo nenhum está abandonado por Deus. Não tem filhos privilegiados, não tem povo privilegiado, mas tem aqueles que estão preparados para certas lições e auxiliar, a partir dali, a humanidade com as lições seguintes, com a compreensão, com o entendimento e levantando com isso o véu da ignorância da verdade que está posta na obra divina. Então todos os povos foram recebendo lições, mas em algum momento era necessário que alguém de algum lugar viesse trazer a consolidação. Então tivemos aí uma grande consolidação trazida por Jesus, onde ele faz um corpo de doutrina mostrando tudo o que precisamos para o nosso progresso. Ali estão consolidadas todas as lições. Depois veio a doutrina dos Espíritos, pegar o Evangelho de Jesus, traduzir, simplificar, fazer a interpretação de acordo com o momento apropriado para interpretá-lo, porque ele foi deixado para nós na fórmula de parábolas, numa linguagem inclusive bem parabólica, e esclarecer outras coisas, cumprindo a doutrina espírita com isso um papel de consolidar num corpo de doutrina aquilo que já estava posto e trazer novas informações, cumprindo a promessa do Cristo de mandar um novo Consolador para relembrar as suas lições e esclarecer todas as coisas. Mas e os povos, por exemplo, os orientais, não tiveram os seus emissários? E a gente lembra de Buda, de outros, né, que vieram trazer lições para os orientais. E os povos da América, que eram antigos também, os incas, os maias e assim por diante, também não tiveram seus emissários? Com certeza. E aí eu vou utilizar uma história de um povo que viveu onde hoje é o México. E este povo, 1000 anos antes de Cristo, ele teve um evento produzido por um destes emissários. Um jovem era chamado os toltecas, né? Um jovem tolteca, preocupado com a vida, preocupado, buscando entender a vida,
E nós estamos aí o tempo todo buscando entender e compreender mais profundamente a vida. Este jovem não estava satisfeito com aquilo que se ensinava, com aquilo que se falava dos seres humanos, né? Da relação com as divindades, que na época eram muitas, né? Ele estava preocupado. E certa feita, ao dormir, ele percebeu que saíra do corpo. Estava numa caverna dormindo e saíra do corpo, e o seu corpo estava, ele via o corpo, mas ele estava fora do corpo. Ele saiu da caverna. E ao sair da caverna, ele olha para o céu estrelado e vê aquelas milhares ou milhões de luzes penduradas no céu. Mas ele percebeu que a iluminação que vinha para ele, que estava nele, não provinha das estrelas. Era dele próprio. E ao acordar, ele refletiu nesse sonho e chegou à conclusão que o ser humano é pura luz. O ser humano é amor. E aí a gente lembra, 1000 anos depois, entre o povo judeu, Jesus, que nos diz: vós sois deuses, deixai brilhar a vossa luz, mostrando que a luz é inerente a nós. Este jovem tolteca percebera isso 1000 anos antes de Cristo. E traz esta reflexão: nós somos luzes. Por que somos luzes? Porque nós temos a genética, a centelha divina. Nós somos filhos de Deus. E, podendo interpretar que Deus seja a luz, nós somos uma centelha dessa luz. Por isso, Jesus também vem nos trazer esta lição, que corresponde com a lição trazida por esse jovem tolteca. Mas, naquela época, percebe-se que as pessoas não entendiam o que ele dizia. Poucas pessoas tiveram capacidade de compreender o que ele queria dizer, muito presas que estavam com as questões da matéria. E aí a gente volta a Jesus de novo. Jesus traz lições para a eternidade. Mas a grande massa não compreendeu Jesus à sua época. Tanto não o compreendeu que o crucificou. Então o jovem tolteca começou a criar um grupo de pessoas iniciadas para desenvolver a compreensão que ele teve do ser humano e a proposta de iluminar-se a si próprio, desenvolver a luz divina em si. E aí esses iniciados foram chamados de Nagual e criaram a cidade para eles, chamado Totiocan. Era considerada pelos demais a cidade onde os homens viravam deuses, pela qualidade do seu desenvolvimento enquanto seres humanos. Quem nos traz isso é Dom Miguel Ruiz, no livro intitulado Os Quatro Compromissos. Dom Miguel Ruiz diz que é um descendente dessa raça e era um dos iniciados que foram recebendo de boca em boca essas lições, essa cultura, até chegar aos nossos dias. E Dom Miguel achou por bem que era chegado o momento de toda a humanidade conhecer a história dos toltecas, conhecer a proposta deles e conhecer estes iniciados que eram chamados de Nagual. Cada povo tinha para os iniciados um nome apropriado. Os indianos tinham os seus e assim por diante. Então, Dom Miguel Ruiz é um destes Nagual, que foi iniciado nessa cultura e buscava trazer para a humanidade essas lições, escrevendo o livro Os Quatro Compromissos. Esses 4 compromissos eram aquilo que o pessoal da cidade de Totiocan praticava. 4 compromissos apenas. 4. E por isso, por colocar em prática estes compromissos, eles eram considerados a cidade onde os homens viravam deuses, com 4 compromissos. Nós temos há 2000 anos o Evangelho de Jesus com a série de orientações para virarmos deuses. Vós sois deuses. Qual o problema? Nós não cumprimos. Ainda não levamos a sério o Evangelho de Jesus na sua plenitude. Muitas vezes nos servimos do Evangelho ao invés de fazer para algumas questões não muito apropriadas, ao invés de usarmos o Evangelho para o nosso próprio crescimento e para o crescimento da sociedade onde vivemos.
Mas estes, iniciados nessa proposta do jovem tolteca, colocavam em prática 4 compromissos e, por isso, eles deixavam brilhar a luz. Eram considerados a cidade onde os homens viravam deuses, pela qualidade das relações, pela quantidade do comportamento e assim por diante. E nós? Como é que fazemos? Eu vou colocar para vocês esses 4 compromissos para mostrar, principalmente, aquilo que eu trouxe na introdução, que Deus atende todos os seus filhos, em todas as culturas, de acordo com a necessidade e o momento apropriado deles. E atendeu os toltecas, como atendeu todos os outros povos em todas as épocas. Mas o primeiro compromisso dos toltecas era: tenha a sua palavra impecável. O cuidado com a palavra. Impecável quer dizer sem pecado, não corrompido. Então, ter a palavra não corrompida é ter a palavra nas condições apropriadas. Ter a palavra carregada de valores, sem mácula, sem desvios de conduta, sem interesses, sem preconceitos, sem agressividade e assim por diante. Ter a palavra impecável. 1000 anos antes de Cristo. E Cristo falou dos cuidados com a palavra? Falou. Quando ele disse que o que faz mal ao homem não é o que entra pela boca. E o que entra pela boca é o alimento principal, especialmente. Né? Os nutrientes, de certa forma, entram pela boca. Então não é o que faz mal. Apesar de pode ter dado algum probleminha se você ingerir alguma coisa não muito apropriada. Você pode ter algum probleminha estomacal. Mas o que faz mal ao homem, de Jesus, é o que sai pela boca. E o que sai? A palavra. Eu quero crer que 70% dos nossos problemas nós arrumamos pelo uso inadequado da palavra nas nossas relações. E é isso que Jesus está nos chamando a atenção e é isso que o jovem tolteca convida ao seu povo a tomar cuidado com aquilo que fala. Porque palavra é energia e essa energia nós jogamos no universo e ela vai beneficiar aqueles que estão à nossa volta, que recebem essa energia, ou ela vai prejudicar, causar mal-estar. Como está a nossa palavra? Nós já tomamos cuidado com a nossa palavra? Porque levando em conta a ação proposta por Jesus a cada um segundo suas obras, a lei que nós chamamos em doutrina espírita, a lei de causa e efeito, ação e reação na física, a toda ação há uma reação que volta. A toda damos causa, vamos receber de volta. É isso que Jesus nos diz a cada um segundo suas obras. Então, com a palavra não é diferente, porque a palavra tem o poder de edificar, de apaziguar, de acalmar, de consolar, ou tem o poder de perturbar, de irritar, de arrumar confusão, de maltratar. Como é que a gente usa a palavra? Então precisamos tomar cuidado com a nossa palavra. Normalmente nós não tomamos muito cuidado com o que dizemos, nós deixamos as emoções contaminarem as nossas palavras, não usamos o coração influenciando as nossas ações e as nossas palavras, principalmente. Eu, certa feita, estava indo de Campo Largo para Curitiba, na rodovia, e de longe vi um caminhão. E eu gosto de ler as frases que os caminhoneiros colocam nos seus veículos. E de longe eu via uma frase dizendo: o mal do homem é. Mas tinha um desenho do lado, e aquele desenho não fazia sentido de longe para mim. Eu acelerei um pouquinho, aproximei do caminhão, e aí fui entender o que estava no desenho. O mal do homem é uma boca com a língua para fora. Sabedoria popular, a cultura aí dos caminhoneiros, trazendo algumas mensagens, muitas vezes, bem interessantes. Então, normalmente nós não tomamos cuidado com a nossa palavra, e este é o convite dos toltecas. Tenha a sua palavra impecável. Se fizermos uma reflexão um pouquinho na nossa história, não precisamos ir muito longe.
e verificarmos os momentos que tivemos alguns dissabores na vida, alguns conflitos nas nossas relações, nós vamos perceber nitidamente que boa parte, se não todos, estes conflitos nas nossas relações partiram da palavra mal colocada. Então, 1000 anos antes de Cristo, os toltecas, o primeiro e mais importante compromisso era ter a palavra impecável. O que faz mal ao homem não é o que entra pela boca, é o que sai. Mas eles tinham mais 3 compromissos, falamos em 4, tinham mais 3 compromissos, que vêm de encontro a colocar em prática esta palavra, que vêm de encontro reflexões que nos levam a sermos vigilantes com nossas palavras. Né? Sejamos vigilantes. Um dos nossos compromissos é orar e vigiar. Vigiar os nossos atos, as nossas palavras e assim por diante. Não levar nada para o lado pessoal. Eu acho que aqui atinge, vamos lá, 90% da nossa população. Como a gente adora levar para o lado pessoal. Normalmente as coisas que nos desagradam. As coisas que agradam a gente até se acha merecedor e está tudo certo e não percebe que devemos agradecer, né? E refletir sobre aquilo que é dito de bem na nossa direção, é feito na nossa direção. Mas basta alguém, passou a vida inteira fazendo-nos o bem, mas se fizer alguma coisa equivocada, nós já levamos para o lado pessoal e consideramos esta situação a mais importante de todas e nos magoamos. E vivemos magoados, vivemos rancorosos e assim por diante. Portanto, não leve para o lado pessoal. Quantas vezes você passa por uma pessoa que você conhece e ela não percebe a sua presença? Que você leva para o lado pessoal? Né? Você já acha que a pessoa não vai com essa cara? Já começa a tirar conclusões, que é o próximo tópico do Stoltec. Não tire conclusões. Mas vamos continuar para o lado pessoal. Alguém diz alguma coisa e nós nos magoamos porque levamos para o lado pessoal. O Dr. Fred Luskins, no livro O Poder do Perdão, ele vai dizer que se a gente gosta de sofrer e de se magoar, de se sentir magoado, vai encontrar quem produza isso em nós. Porque quando a gente gosta, tudo que acontece, nós arrumamos um jeito de nos magoar, de achar que está ruim, de nos ofender e assim por diante. Achando que nós somos o centro do universo. Então alguém faz alguma coisa, é contra nós. Alguém diz alguma coisa, é contra nós. É para nós. E às vezes, e a maioria das vezes não é. Então não leve para o lado pessoal. Nós levamos para o lado pessoal e aí arrumamos uma série de conflitos. Então, aquilo que as pessoas fazem ou dizem na nossa direção nem sempre tem a ver conosco, tem muito mais a ver com a própria pessoa. Ela pode estar num estado muito bom, muito apropriado, está aborrecida com alguma coisa, aconteceu algum problema pessoal e assim por diante. Não é conosco. E aí lembramos do Chico, que ele vai nos dizer uma frase muito sintomática, né? Ele vai dizer que o mal que me fazem não me faz mal. Ou seja, ignora, não me faz mal. O mal que eu faço é que faz mal. Então eu tenho que tomar mais cuidado com o que eu faço para os outros, com o que eu jogo no universo, nas minhas palavras, no meu comportamento, do que aquilo que os outros me fazem. Porque aquilo que os outros fazem diz muito mais deles do que da gente. Então aquilo que a gente faz fala muito mais de nós do que daquele a quem nós dirigimos alguma consideração. Então, que nós não levemos para o lado pessoal as coisas que acontecem. Não somos o centro do universo. O problema é que às vezes a gente se considera o centro do universo e aí tudo que fazem é contra nós. Para nos magoar, para nos prejudicar. E aí tiramos conclusão, a pessoa não vai com a nossa cara. Mas eu fiz tanto por ela e a gente já começa a cobrar aquilo que fez. Então não fez pela pessoa, fez para receber alguma coisa em troca. Né? E assim por diante. Então temos que tomar os devidos cuidados com não levar as coisas para o lado pessoal. Dificilmente alguma coisa que alguém faça conosco é pessoal.
É uma situação dela, está revestida do seu estado de espírito, do seu momento, da sua maneira de agir e assim por diante, que nós não temos responsabilidade e nem temos ingerência. Mas nós temos ingerência sobre nós, sobre as nossas ações, sobre aquilo que fazemos, sobre aquilo que falamos e assim por diante. Então tomemos cuidado com aquilo que a gente faz. Não leve para o lado pessoal. O terceiro compromisso dos toltecas, já mencionamos, não tire conclusões. Nós levamos para o lado pessoal e já tiramos conclusões. Alguém passa por nós e não nos vê, né? Não nos vê, nós já achamos que a pessoa está de mal conosco, que ela não vai com a nossa cara, coisas desse gênero. Nós não percebemos que de repente a pessoa está num momento de distração, que não percebeu. Eu tenho uma história mais ou menos pessoal, né? Meu avô, já com seus quase 80 anos, passando numa rua, perto de um ponto de ônibus, estavam algumas pessoas que o conheciam e ele as conhecia. Mas ele passou direto e não cumprimentou ninguém. E as pessoas já tiraram conclusões. Esse velho deve estar rico, porque não enxerga mais os amigos. Falou para outra pessoa que estava ali. Meu avô ouviu e voltou. Pediu desculpas e disse que estava distraído e que não tinha percebido a presença deles. Então eles já tiraram conclusões. Já acharam que meu avô tinha tido uma atitude de desrespeito. Não, ele estava concentrado em alguns problemas. E aí ele respondeu para as pessoas, algo que nós devemos pensar também. Ele respondeu para as pessoas: rico estou. Não de dinheiro, não tenho. Mas sou rico porque tenho saúde e tenho uma grande família. E isto é verdade. A nossa família sempre foi muito unida. Mesmo depois que meu avô partiu, nós mantemos esses laços que ele foi, digamos assim, a referência para nós. Então, ele gostava muito e valorizava muito a família. E acho que por isso que eu trouxe isso comigo. Eu valorizo muito a família é extremamente importante nas nossas vidas. Então as pessoas tiraram conclusões. E nós valorizamos a família, vou pegando um pouquinho esse viés da minha fala, valorizamos a família. A família está muito desgastada, muito desvalorizada, muito criticada muitas vezes. Mas a família é o porto seguro. A família é a nossa referência. Sempre. Por mais que a nossa família seja, de certa forma, um pouco complicada. Mas é ali que nós temos o nosso porto seguro e é ali que nós temos as lições em cada jornada. Então não leve para o lado pessoal e não tire conclusões. Nós precipitamos as nossas conclusões. Cada um enxerga a vida da sua maneira. E cada um observa de acordo com o seu momento. Meu avô não percebeu as pessoas. Não porque ele não gostasse ou tivesse qualquer atitude de desrespeito com as pessoas. Não era comum ele ter desrespeito com alguém. Ele era muito cuidadoso com estes valores éticos, morais, de cuidado com as pessoas, de respeito com as pessoas. Ele sempre foi muito cuidadoso e passou isso para a família. Portanto, as pessoas tiraram conclusões e já levaram para o lado pessoal. Mas, para a sorte do meu avô, de certa forma, e até das pessoas para aprenderem uma lição, ele ouviu o comentário, saiu da sua distração e voltou para conversar. Então, as pessoas enxergaram, sem perguntar, sem conversar com ele, sem verificar o que estava acontecendo, que ele estava tendo uma atitude de desrespeito, de ignorá-los, devia estar ficando rico, como se rico fosse pessoas que também desrespeitassem. Tem ricos que são muito respeitosos, não são arrogantes e assim por diante, mas não é nossa área para entrar isso hoje. Então, quando a gente ouve algo, quando a gente percebe uma postura em alguém, o que devemos fazer? Conversar. Pergunta: o que está acontecendo? Divaldo Pereira Franco nos conta a história, eu vou rapidamente tratar dela. Dr. Fred Luskes, no livro O Poder do Perdão, ele também trata dessa história. Uma jovem estava em casa a cantar e a mãe chegou, uma cientista, uma estudiosa, chegou com muita dor de cabeça. E a jovem cantando perturbava a dor de cabeça da mãe. Em determinado momento, a mãe disse: para, por favor, essa voz horrível.
A jovem tirou a conclusão que a voz dela era horrível porque a mãe falara. Que ela não podia acreditar que a mãe falasse alguma coisa que não fosse verdade. E ela parou de cantar. E para encurtar a história, levou um tempo depois, ela precisou fazer terapia e foi descobrir que a sua timidez para cantar e até mesmo para se comunicar com as pessoas estava associada àquela fala da mãe. Mas ela tirou conclusões e levou para o lado pessoal. Tirou conclusão de que a voz dela era realmente ouvível se a mãe estava falando. A mãe nem percebeu o que ela disse. Ela estava com muita dor de cabeça. E a história passou inócua. Mas a pessoa tirou conclusões. O que ela deveria ter feito? Conversar com a mãe. O que houve para você falar assim comigo? Por quê? Você acha a minha voz horrível mesmo? Num momento apropriado? E a mãe ia dizer, não, em momento nenhum. Penso que a sua voz é horrível. Muito pelo contrário, provavelmente. A mãe diria. Mas naquele momento ela disse que a voz era horrível porque ela estava com dor de cabeça. E a voz estava perturbando a sua dor de cabeça. Tirou conclusões, levou para o lado pessoal e levou uma mágoa para longos anos da sua vida. E quantas mágoas nós levamos ao longo das nossas vidas porque não esclarecemos. Porque levamos para o lado pessoal e tiramos conclusões. E se alguém nos disse alguma coisa que nos magoou, o problema é de alguém, não é nosso. A mágoa é problema nosso. A mágoa, ela é, vamos colocar assim, uma bactéria que prejudica quem a hospeda. Um parasita que prejudica quem a hospeda. Não vou falar nem em vírus, que nós estamos agora na época de pandemia e está meio atormentado falar em vírus. Mas, temos aí o coronavírus, né? Mas é uma bactéria que prejudica quem a hospeda. Não prejudica quem provocou a mágoa. E a verdade, a pessoa nem provocou a mágoa. Ela disse alguma coisa não com a intenção de magoar, muitas vezes. E se foi com a intenção de magoar, o problema é da pessoa que está magoando. Mas a gente pega pra gente e às vezes carrega para a vida inteira. E isso ocorre frequentemente nas nossas relações, principalmente no ambiente familiar, no ambiente de trabalho e assim por diante. Temos que tomar cuidado em não levar para o lado pessoal e não tirar conclusões. Perguntemos, conversemos, esclareçamos. E se mesmo assim a pessoa acha que a voz é horrível, ok, é a opinião dela. A gente pode tentar resolver para não ficar magoado, buscar a opinião de outras pessoas. Buscar avaliar o que gravar e ouvir a sua própria voz. O que eu acho da minha voz? Ela é horrível mesmo? Então não vou mais falar com ninguém? Não. Não vamos pegar para a gente as coisas ruins. Não vamos trazer para o lado pessoal as coisas que acontecem. E as coisas que acontecem na nossa vida, sejam as boas, mas principalmente as ruins, está nos convidando a algum aprendizado. Então, se alguém disse alguma coisa, vamos verificar, vamos conferir. Né? Vamos dar uma verificadinha, tomar cuidado, perguntar, dialogar, analisar os fatos antes das conclusões. E nós estamos vivendo aí uma era que tem se falado muito nas fake news, nas notícias falsas, né? Que predominam aí com o advento da tecnologia, das redes sociais. Né? As pessoas se consideram no anonimato, atrás de um computador, atrás de uma câmera, e se sentem na vontade de espalhar qualquer idiotice por aí. Então temos que tomar o devido cuidado com aquilo que a gente leva em frente e analisar os fatos. E aí, contra fatos, não há argumentos que possam contestá-los. Ok? E o quarto compromisso dos toltecas: dê o melhor de si. Dar o melhor de nós para tomar cuidado com a nossa palavra, para evitar tirar conclusões, para evitar levar para o lado pessoal, dar o melhor de nós em todas as nossas ações. E para nós que somos cristãos, que temos as lições de Jesus ao nosso alcance, dar o melhor de nós em colocar em prática o Evangelho de Jesus, as lições trazidas por Jesus. Muitas vezes nós sabemos o Evangelho de cor, sabemos versículo, capítulo, lições, mas não vivemos. Então, saber estas coisas, estes 4 compromissos colocados em nossas vidas, as lições trazidas por Jesus, colocadas em nossas vidas, mas colocar dando o melhor de nós, o melhor esforço, o maior esforço que possamos fazer para vivermos bem. O melhor esforço de nós quando somos contratados para uma tarefa, para um emprego, do qual vamos tirar o nosso sustento,
Muitas vezes nós passamos a vida reclamando do patrão e coisa parecida, mas esquecemos que o salário que ele nos paga é que sustenta a nossa família, o nosso ambiente. Se não estamos satisfeitos, muda de emprego. Mas que nós, aonde estivermos, demos o melhor de nós no nosso dia a dia, principalmente nas nossas relações. Que possamos fazer o melhor nas nossas relações. Porque o mundo só estará melhor quando as nossas relações forem melhores. A miséria deixará de existir quando as nossas relações forem no nível de nos tratarmos como seres humanos, quando nos amarmos como irmãos. Nos amarmos como Jesus propõe, amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Quando isto acontecer, nós estaremos num mundo melhor, sem violência, sem agressão, sem miséria. E aí eu sugiro a leitura no livro Pão Nosso, do nosso querido Chico Xavier, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, item 41, tem lá um texto que ele trata intitulado No Futuro. Este futuro. Quando nós aprendermos a colocar em prática as lições de Jesus, estes 4 compromissos são bem úteis para a gente colocar em prática. Evito aí, eu creio que 90% dos nossos problemas ou mais, mas principalmente colocarmos em prática as lições de Jesus. Essas lições trazidas pelos toltecas são lições enviadas por Deus através de um emissário, esse jovem tolteca. Então nós precisamos dar o melhor de nós. Aquilo que vamos fazer, o que está nos faltando, não são recursos, porque os temos de variadas formas, por variados meios, para vivermos melhores. O que precisamos? Colocar em prática, com melhor qualidade, dar o melhor de nós na direção da prática do bem, da prática do amor e vencendo as nossas próprias imperfeições. Tirar um homem velho e colocar um homem novo. Fazer uma transformação moral, essa é a grande proposta de Jesus. E para fazer isso é preciso que a gente dê o melhor de nós. Não basta estar nos templos religiosos, não basta estar nas igrejas, nos centros espíritas, se nós não fizermos um esforço para isso. Toda a transformação requer esforço. Mesmo que seja para a gente colocar estes 4 compromissos em nossas vidas, já estaremos progredindo bastante. Então, que possamos ter a palavra impecável, não tirar conclusões, não levar para o lado pessoal e dar o melhor de nós em todas as nossas atividades. Assim estaremos contribuindo para termos um mundo melhor. Agradeço a Deus a oportunidade de refletir com vocês. Um abraço aos nossos ouvintes, aqueles que se dignaram, e a nossa gratidão, aqueles que se dignaram a nos ouvir e refletir conosco. O nosso abraço aos amigos e amigas lá do Centro Espírita Caminho do Evangelho de São José dos Pinhais. Agradeço o convite e agradeço a Deus pela oportunidade de refletir com vocês. Que possamos em breve estar reunidos e que Deus nos ampare nestes momentos de dificuldades que estamos vivendo, não de cunho individual, mas estamos vivendo de cunho coletivo, a humanidade passando por uma experiência amarga com este tal de coronavírus, com Covid-19. Então, que Deus possa estar nos amparando e que breve possamos sair todos desta experiência e voltarmos a nos encontrar, nos abraçar e matar a saudade. Um abraço a todos, que Deus esteja sempre conosco, que Jesus seja sempre a nossa inspiração. Que assim seja. Muito obrigado.